Você já se sentiu agradando todo mundo, menos a Deus? Você estava com a agenda cheia, ocupado, lotado, cheio de coisas para fazer, mas distante do chamado que Deus tem para sua vida? Você já percebeu algum momento que você estava de repente com um brilho, mas que não parecia estar com propósito? Que você tinha talvez até uma multidão esperando algo de você, mais distante do que Deus esperava de você, do seu chamado de fato? Sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje, quando a gente entende que o chamado é mais importante do que uma multidão. E nem sempre um tem a ver com o outro. Sobre isso que a gente vai falar, inclusive usando um exemplo bíblico de Jesus, que viveu um caso muito similar a esse. Mas, antes disso, antes da gente entrar nisso, seja muito bem-vindo. Aqui todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto ao teu coração. Hoje estamos no meio da nossa série Se Tudo é Prioridade, Nada é Prioridade, onde estamos entendendo como priorizar de fato o que Deus espera de nós e não apenas o que nós queremos e muito menos o que as pessoas esperam de nós, mas sim o que Deus espera de mim e de você em todas as áreas da nossa vida. Amém? E para a gente refletir sobre esse tema no dia de hoje, vamos à Bíblia, vamos a uma história muito conhecida, que é a história do milagre que Jesus fez com a multiplicação dos pães. Mas a gente vai pegar um trecho específico após esse milagre, para a gente entender o porquê que nem sempre uma multidão significa estar cumprindo o nosso chamado. Vamos lá. Abra sua Bíblia, se você puder, em João, capítulo 6, versículo 14. Vamos ler o 14 e o 15. Ó. Então, vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Isso foi logo depois do milagre da multiplicação dos pães. Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, ele partiu novamente sozinho para o monte. Até aqui tá bom. Apenas 2 versículos são suficientes para a gente entender o que Jesus percebeu nesse momento. Vamos lá, acabamos de falar, depois leia o capítulo 6 inteiro para você entender o contexto, mas nesse momento Jesus tinha acabado de fazer um dos maiores milagres de seu ministério, onde ele multiplicou os pães a partir dos 2 pães e dos 5 peixinhos. Então, na prática, dos 2 peixes e 5 pães. Então, depois que ele realiza... Vamos lá. 1, 2, 3 e... Então, depois que ele realiza esse milagre, uma coisa estranha acontece, por quê? 1, 2, 3 e... Então, depois que ele realiza esse milagre, o que acontece? O povo percebe que, de fato, ele era um profeta, ele era alguém que tinha sido chamado por Deus. Mas... Corta, pronto. 1, 2, 3 e... Então, depois que ele realiza esse milagre, o povo começa a vir atrás dele e uma multidão começa a se aproximar, querendo trazer ele e declará-lo rei dos judeus. E aí, naquele momento, Jesus percebe que ele queria, que o povo queria, e ele se afasta. Isso é muito interessante porque muitos de nós, talvez você, talvez até mesmo eu, se a gente estivesse no lugar de Jesus nesse momento, no momento que a gente acabou de realizar um milagre e o povo estava querendo ir para glorificar ele, para falar: você é o rei, vem cá, você é o rei. E na prática hoje ele é o rei dos reis, né? Mas ainda não era o tempo. Então ele entendeu que se ele fosse declarado rei ali, ele seria morto antes de cumprir o seu chamado. E o seu chamado não era ser um rei com fama popular enquanto ele estava vivo, mas sim se entregar no madeiro para que a morte dele pagasse os nossos pecados. Ou seja, ele sabia qual era o seu chamado. E muitas vezes não reconhecer qual é o nosso chamado, o que Deus espera de nós, nos coloca numa situação onde qualquer coisa que o mundo traz, ou que uma cilada, que uma armadilha traz, que faz a gente pensar que está vivendo o auge, a hegemonia do nosso ministério, ou até mesmo da nossa vida profissional, ou de alguma outra área da nossa vida, faz com que a gente se perca. É só a gente lembrar, por exemplo, naquele momento em que em Lucas 4, o diabo chega para Jesus e fala: pô, se você quer realmente reinar sobre isso tudo, ó, se ajoelha diante de mim e me adore, que eu vou te dar o reinado disso aqui tudo, afinal é tudo meu, então eu te dou tudo para você comandar. E Jesus fala: não adorarás a nenhum outro Deus. Então,
quando Jesus cita uma passagem ali da Bíblia para o diabo, o que ele estava dizendo nessa passagem de Lucas 4? Ele basicamente estava falando, eu não posso adorar nenhum outro Deus, e eu sei qual é o meu propósito, eu sei qual é o meu chamado. O meu chamado é ser rei, sim, de toda essa nação, mas ainda não é o tempo. E o diabo, ele é mestre em muitas vezes acelerar um processo, um propósito que Deus às vezes já até tem para mim e para a tua vida. Mas se a gente vive isso fora de hora, isso acaba se tornando uma aceleração errada. E a gente se vive isso sem estar preparado emocionalmente, espiritualmente, sem estar chancelado por Deus nessa situação, a gente se perde. E Jesus percebendo ali, nessa história, agora voltando para a história dos peixes, Jesus percebendo que a multidão queria ir atrás dele para declarar ele rei e que isso ia fazer ele fugir do propósito dele, porque ele poderia talvez ser glorificado em terra, talvez ele poderia ainda viver muitas coisas ali, mas fora do seu chamado. Ele decide sair, ele decide dar um passo para trás. Isso acontece muitas vezes na nossa vida. Quantas vezes você já teve uma promoção no teu trabalho, você já teve uma situação que as pessoas queriam te engrandecer, mas que talvez você estava fora do teu propósito e você não percebeu. E por isso você aceitou aquela situação, você deixou ser engrandecido, você mergulhou às vezes, inclusive ainda mais profundo naquela situação, mas era diferente do que Deus esperava de você. E às vezes essa situação, imagina, se Jesus, vamos só fazer uma analogia, tá? Imagina se Jesus tivesse falado nesse momento, tá bom, vem cá, venham me glorificar, eu sou o rei de vocês mesmo. Então vem cá, o que eu tenho que fazer agora para ser o rei? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Imagina como é que a agenda dele não ia ficar cheia a partir dali. Imagina como é que as pessoas não iam querer que ele fosse o juiz delas, que ele fosse um conselheiro, que ele tomasse decisões, que ele discernisse ali o que teria que fazer. Imagina como é que a agenda dele não ia ficar cheia, como a de um rei comum naquela época, se ele realmente aceitasse aquela autodeclaração de que ele era o rei. Imagina. Ele ia deixar de curar, ele ia deixar de cumprir a pregação da palavra, ele ia deixar de cumprir o seu propósito, porque ele estava aceitando ser levantado como uma nação pedia. Isso é o mesmo caso que aconteceu pouco antes, muito tempo antes, na época de Saul, por exemplo. Saul foi declarado rei, sim, por Deus, foi instaurado rei e foi ungido por Samuel, através de Deus, mas pouco tempo depois, quando ele tinha que esperar Samuel chegar para prestar sacrifício, ele decide ouvir a voz do povo e decide ser um rei popular. Não, eu vou fazer o que o povo quer, o povo está querendo que eu faça sacrifício antes do profeta chegar, eu vou fazer. E por ele fazer algo sendo desobediente a Deus, ele acabou perdendo a unção de rei que pouco depois passou para Davi. Então, olha como é que na prática a gente não entender e não discernir o chamado de Deus é perigoso quando a gente principalmente está sendo levantado em alguma situação profissional, ministerial ou em qualquer outra área da nossa vida. Jesus aqui entendeu. O chamado dele não era ser um rei popular enquanto ele estava no ministério. O chamado dele era pregar a palavra de Deus, curar os enfermos, fazer o que Deus esperava dele, para que depois ele morresse na cruz do Calvário, se entregasse por mim e por você, e os nossos pecados hoje fossem perdoados. Esse era o propósito dele, esse era o chamado dele. E a clareza para viver o nosso chamado, ela é importantíssima para que a gente realmente viva a plenitude do que Deus espera de mim e de você. E que, como João 10:10 nos ensina, o ladrão veio para roubar e matar, mas que Jesus veio para que tenhamos vida e vida em plenitude. Mas para viver essa plenitude, a gente precisa discernir o chamado do que Deus espera de nós. E é muito perigoso a gente deixar de viver isso, principalmente por viver algo que a gente acha que vem de Deus, mas que na verdade é apenas, às vezes, uma cilada, às vezes uma armadilha, às vezes o nosso próprio ego, querendo ser engrandecido diante de homens, mas muitas vezes deixando de lado o que realmente é o chamado e a vontade de Deus. Faz sentido? Eu espero que essa passagem, essa palavra tenha te ensinado muito. Eu espero que Deus tenha falado muito contigo nessa palavra. E vamos orar para a gente finalizar, para a gente continuar na nossa série. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Como priorizar, de fato, o que Deus espera de nós. Feche seus olhos se você puder. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado por esse ensinamento, muito obrigado, Pai, pela clareza do Teu chamado através do ministério de Cristo. E, Pai, nós te pedimos que o Senhor nos dê essa mesma clareza, clareza do nosso chamado, clareza do que o Senhor espera de nós. Pai, muitas vezes somos como bebês imaturos, que não reconhecemos o que o Pai espera de nós, porque ainda não entendemos, Pai.
mas nos dê esse entendimento, nos dê esse discernimento, para que não nos falte discernimento na hora de agir de acordo com o que o Senhor espera de nós, para que nós sejamos exatamente o que o Senhor nos planejou para ser. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados. Até a semana que vem.